Aí a gente entra na negação, que é um dos mais comuns mecanismos de defesa. Não mexe com a dor. Que dor? Sabe, esse mecanismo de defesa permite a gente ignorar, negar algumas coisas que estão acontecendo. É uma forma de recusa de informações desagradáveis, de situações desagradáveis. É muito comum, por exemplo, tanto que é um mecanismo de defesa que talvez é um dos primeiros momentos no processo de luto, é a negação. Faz parte do processo de luto, negar. Aconteceu, a gente nega que aconteceu, a gente não quer acreditar. E não querer acreditar, a gente fala, não aconteceu isso. Recusa-se reconhecer uma situação real ou sentimentos relacionados a ela. Então essa recusa, ela precisa ser também o quê? Encarada. Ela precisa ser vista de frente. A gente precisa entender que uma vez que eu estou negando, de novo que eu preciso assumir as responsabilidades das dores pela minha alma. É mentira. Você não pode ter visto ele com outra. Ele nunca me trairia. Então a pessoa fala para outra de um fato. Essa aqui contou para outra. Eu vi seu marido com outra mulher. A outra não pode. Você não viu. Você é uma mentirosa. Sabe? A negação ao extremo. Existe um fato, mas você nega o fato. Isso não está acontecendo. O baú continua fechado. E a gente entende que, como eu disse, a negação, por exemplo, num luto, ela é até normal. Ela vai acontecer. Mas ela não pode se perpetuar. Sabe? Muitos, como de novo quer dizer, às vezes o mecanismo de defesa, por um momento, ele é bom. Sabe? Alguns deles, por um instante, ele pode te até ajudar. Mas quando ele começa a fazer parte, ele quer mascarar a dor constantemente, aí fica difícil. Precisamos assumir a responsabilidade pelas sensações da nossa alma. A gente precisa assumir a responsabilidade pelas sensações da nossa alma. As sensações da nossa alma são nossas. Não adianta eu jogar para o outro, não adianta eu tentar esconder, não adianta eu tentar mascarar. Não, elas são nossas e elas precisam ser trabalhadas. Um outro é o perfeccionismo. Dor. Olha que perfeição. Sabe, esse mecanismo de defesa do perfeccionismo ele é muito comum. Sabe? A gente foge da culpa e das críticas tentando fazer tudo perfeitamente e apontando o erro para o outro. E, gente, a pessoa perfeccionista, vou dar um exemplo aqui. Ela, lembra quando eu falei que muitas vezes o mecanismo de defesa a gente gasta assim uma quantidade enorme de energia emocional? Muitas vezes a pessoa perfeccionista, ela gasta muito, mas muita energia tentando o quê? Fazer a coisa ser perfeita. Sabe? Ele quer ter a coisa perfeitinha, mas ele gasta energia emocional nisso. E aí, ele se desgasta muito nesse processo. E muitas vezes o perfeccionismo nada mais é do que uma forma de eu querer o quê? Aceitação. Muitas vezes o perfeccionismo é uma forma de eu querer o quê? Mostrar para os outros que eu posso alguma coisa. Isso é um mecanismo de defesa, gente. Eu não estou dizendo que você tem que fazer as coisas relaxadamente, não. De forma alguma. Existe um ponto do perfeccionismo que ele é bom. De novo, eu vou frisar. Muitos mecanismos de defesa têm a sua característica em determinado momento boa e necessária. Mas quando eu coloco meu baú lá dentro da caverna e deixo lá do tipo assim, ninguém mexe, eu vou proteger isso aqui de qualquer jeito. Não, é hora de tirar da caverna o baú e mexer nele. Não adianta colocar o baú no fundo da caverna. Tem que mexer, gente. Então, muitas vezes o perfeccionista, ele gasta uma energia tão grande para manter a coisa perfeita. Quando ele vê, ele está desgastado. Gente, vamos aceitar as nossas vulnerabilidades, vamos aceitar que nós não somos perfeitos, vamos aceitar que vamos admitir a nossa incapacidade, a nossa imperfeição, as nossas vulnerabilidades. E depois de admitir, vamos fazer o quê? Confiar no Senhor, porque o pecado
faz com que nós sejamos imperfeitos. Nós nos separamos de Deus. E mesmo quando nós encontramos a Cristo, nós ainda teremos sequelas do tempo que ficamos separados de Deus. E a gente precisa entregar para Ele, porque não tem como controlar tudo. Projeção. Mexeu na minha dor, eu jogo para outro. A projeção se manifesta no fato de uma pessoa, sabe, inconscientemente ela atribui seus sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades às pessoas ao seu redor. Esse mecanismo de defesa psicológica permite a gente fazer o quê? Remover a responsabilidade de traços de caráter e desejos que alguém considera o quê? Inaceitáveis. Se eu tenho um determinado problema, eu transfiro para outro. Certo? Às vezes a pessoa tem um ciúme irracional, sabe? Que ele pode ser resultado do quê? De uma projeção. Ele está se defendendo do desejo dele mesmo ser infiel. Então ele acha que, por exemplo, um homem, ele é muito ciumento com a esposa. Muitas vezes pode ser o quê? O mecanismo de defesa dele, porque ele ou já traiu, ou já teve muito desejo de trair, ou tem desejo de trair. E aí o que? Ele projeta na esposa o ciúme, achando que ela é que vai fazer, mas é ele que tende a fazer. Olha, tipo assim, viu a mini saia da Suzana? Com aquelas coxas tão grossas, quer dizer, uma crítica, né? Aí a pessoa chega e parece que todo mundo sempre fala mal dos meus defeitos. Ela que se acha assim. A doninha aí vestida de verde, ela se acha o quê? Eu não vou usar mini saia porque eu tenho a perna muito grossa. Aí fala mal da pobrezinha da Suzana, né? Por quê? Porque ela acha que o problema ela vê o problema nela. Às vezes não é nem problema da gente. Mas mecanismo de defesa. Aí, às vezes, um mecanismo de defesa entra em cima do outro, tá? Então, isso aí é uma questão. Por isso que a gente precisa muito. Olha para mim. Você, eu. Todos nós precisamos o quê? Muito da direção do Espírito Santo de Deus na nossa autoavaliação. Porque o baú continua ali. Racionalização. Mexeu na dor, eu jogo o quê? A dor para o outro. Mexeu na minha dor, eu faço o quê? Eu jogo a dor para o outro lado. Por quê? Porque eu vou racionalizar. Bom, essa racionalização ela acontece muito com a gente, sabe? A gente tenta dar razões para questões que a gente fez para, por assim dizer, para mascarar a nossa dor. Por exemplo, gente, isso acontece demais. Com uma área, por exemplo, você quer comprar alguma coisa. Muitas vezes a compra, querido, não sei se você sabia disso, mas comprar coisas às vezes ajuda a aplacar determinadas dores interiores. Aí a pessoa inventa de comprar algo caro. Aí ela vê, gente, estava na promoção. Ah, mas esse, por exemplo, um celular, é muito comum hoje em dia. Ah, mas meu celular estava velho, estava desatualizado, precisava comprar. Nem não precisava não, o celular estava bom ainda, mas para aplacar uma dor ali, ela quer gastar. E ela vai dando razões para ter feito aquele gasto, sabe? Uma pessoa que não consegue, por exemplo, obter resultados suficientes para entrar numa universidade, por exemplo, de repente começa a dar razões do tipo assim, eu também não queria, eu fiquei sabendo que essa universidade é muito ruim, eu fiquei sabendo que essa situação assim a situação dessa universidade ela é muito complicada. Então, para não enfrentar determinadas dores, começa a dar razões para aquilo, sabe? A racionalização é uma tentativa de encontrar motivos razoáveis para o surgimento de uma situação desagradável ou de um fracasso, sabe? O objetivo desse mecanismo de defesa é manter o alto nível da estima e nos convencer que não somos culpados do determinado problema. A gente vai achar razões. Tem muito a ver com a desculpa, né? Tem um pouco a ver com a desculpa, mas eu sempre vou dar o quê? Razões. E nem sempre as razões eu vou jogar para o outro, não. A grande diferença da desculpa é isso. Às vezes a desculpa eu vou jogar para outra coisa. Mas eu vou dar razões para mim ter feito aquilo, para mim não ter conseguido aquilo. Né? Como foi a entrevista? Bom, não consegui o trabalho, mas não é um emprego bom, é chato, rotineiro, sabe? A coisa que não era maravilhosa, de repente fica ruim. Por quê? Porque eu vou tentar encontrar razões ali para mim, para o meu, mesmo eu tendo fracassado, não ter muito problema eu ter fracassado. De novo, que o baú continua ali.
o baú continua tampado. Vamos agora para a regressão. Para não doer, eu volto lá para trás. Regressão permite a gente o quê? A se adaptar a uma situação, por assim dizer, traumática, retornando inconscientemente a outras formas de comportamento infantil. Choro, capricho, pedidos emocionais, esse tipo de coisa. Na criança acontece muitas vezes, pode acontecer muito com pirraça, sabe? Inconscientemente a gente aprende que essas formas de comportamento garantem uma certa segurança, sabe? O marido quer conversar com a esposa, mas a esposa entra num choro ali que para ela não lidar com aquela dor. Então, essa regressão fala de a gente, às vezes, tem atitudes, por assim dizer, infantis para não lidar com a dor. E às vezes porque na infância a gente conseguiu lidar muito bem com algumas questões usando isso. E lembrando, às vezes para a criança é muito normal. Mas o problema é quando a gente, adulto, começa com esses mecanismos de defesa. E de novo eu digo, tem alguns mecanismos de defesa que em algum momento ajudam a gente. Por exemplo, para uma criança, às vezes, é o que ela aprende, é o que ela tem. Mas nós, adultos, já conseguimos lidar melhor. A regressão é o tipo de comportamento que é bem prejudicial. Sabe? Como eu disse, alguns mecanismos de defesa, por um certo momento, talvez eles sejam até bons, mas a regressão não é boa em momento algum. É um tipo de mecanismo de defesa que não é bom. A não ser, é lógico, evidentemente, na infância, né? Porque senão o baú vai continuar ali, sem ser mexido. Outra questão é a repressão. Sabe? Bloquear involuntariamente a própria consciência de sentimentos e experiências desagradáveis. A gente precisa entender que, às vezes, mexer no baú é difícil. E algumas pessoas bloqueiam mesmo. Eu conheci uma pessoa que ela foi agredida por bandidos. E, gente, ela não lembra que ela foi agredida por bandidos. Ela sabe por causa do contexto que ela estava, mas ela não lembra do ocorrido. Ela não lembra do ocorrido porque travou ali dentro. Então, a coisa está até inconsciente, é involuntário. A pessoa não é porque a pessoa quer. É um mecanismo de defesa de coisas bem traumáticas. A gente já viu isso em muitos casos de abuso, isso acontece muito em casos de dores muito fortes. A pessoa simplesmente ela não consegue lidar. Por isso que, de novo, os mecanismos de defesa podem ser, tem o seu lado positivo. Talvez naquele momento ela não conseguiu, não era bom ela lidar com aquilo naquele momento. Mas um dia ela vai ter que lidar com aquela dor. Um dia ela vai ter que trabalhar aquela questão. A responsabilidade em relação ao que se passa pela minha alma não é do outro, é minha, é minha. Eu tenho questões aqui dentro que precisam ser lidadas. A responsabilidade para lidar com isso, ela é minha.